senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos aqui na YouTrading. E eu quero te fazer primeiramente o convite de se inscrever no canal, curte, comente, compartilhe esse vídeo. Vamos falar sobre tributação, porque o meu nome é Luiz Fernando e eu sou o contador do trader. A minha especialização é tributação no mercado de renda variável, seja aqui no Brasil ou até mesmo fora do Brasil. E esse é o tema do vídeo de hoje, onde nós vamos fazer um breve comparativo entre o mercado brasileiro e o mercado no estrangeiro. É óbvio que a minha linha de trabalho, que é a tributação, é a questão do imposto de renda, a questão das suas obrigações tributárias. Primeira coisa que nós temos que entender é que o imposto de renda é um tributo federal amparado por lei. E ele sempre vai ocorrer, talvez, se você entender isso, já é um início muito bem confortável para nós. O imposto de renda ele sempre vai incidir quando você tem algum tipo de remuneração, algum tipo de ganho, seja ganho de capital ou ganhos líquidos em renda variável, ou alguma troca entre tempo e serviço por valores monetários. Então, o imposto de renda ele sempre vai incidir quando você ganhar dinheiro. É isso. Só que nem tudo no Brasil é simples assim. Poderia ser como nos Estados Unidos, qualquer forma que você ganha já retira 30%, a taxa já é paga na hora. Se você for nos Estados Unidos e comprar qualquer coisa, você vai pagar $8 por um lanche mais um dólar de imposto. É sempre assim, tudo muito claro, muito demonstrado ali de fácil acesso. No Brasil não funciona dessa forma. Por que não funciona dessa forma? Porque existem várias situações, várias particularidades que nós precisamos se atentar. É por isso que eu gosto de dizer que a renda variável aqui no Brasil é uma coisa. E a renda variável tributalmente fora do Brasil é outra coisa completamente diferente. Eu quero mostrar isso para vocês a partir de agora. Vamos falar primeiro do âmbito nacional. Vamos falar primeiro do tributação em renda variável aqui no Brasil. E você percebe que eu já falei por duas oportunidades renda variável. Tributação em renda variável. O que é isso, senhoras e senhores? É exatamente o que acontece aqui no Brasil. Uma estrutura tributária em renda variável. Isso quer dizer que para a renda variável aqui no Brasil, você tem uma estrutura tributária onde vai demonstrar o que pode e o que não pode fazer. Aqui no Brasil, você tem benefícios fiscais que podem acontecer e não podem acontecer. Mas tudo isso porque existe uma estrutura tributária definida para as operações em renda variável aqui no Brasil. Quando nós vamos para o fora do Brasil, quando nós vamos para o estrangeiro, quando vamos lá para os Estados Unidos operar fora do Brasil, adivinha, você não tem uma estrutura tributária voltada para as operações no mercado financeiro, para as operações em renda variável no estrangeiro. Com isso, foi alocada essa participação fora do Brasil, essa sua operações em ativos financeiros fora do Brasil, em uma estrutura já criada, já existente aqui no Brasil, que é o ganho de capital. Então veja só, nós temos lucro em renda variável e nós temos ganho de capital. Vamos trabalhar com o mercado interno primeiro. Depois, vamos falar sobre o mercado externo. E vou tentar aqui fazer algum comparativo. Meio que a grosso modo, mas eu acredito que eu possa te ajudar dessa forma. Aqui no Brasil, existem duas modalidades. Primeira coisa que nós temos que entender é que existe o day trade e existe o swing trade. Isso é importante porque o day trade ele sempre será mais caro que o swing trade na questão tributária. O day trade eu vou pagar 20%. O swing trade eu pago 15%. Mas eu pago sobre o quê? Sobre o meu lucro líquido. Para encontrar o lucro líquido todos os meses, eu preciso fazer cálculos matemáticos. Controles, mensuração e, óbvio, com documentação que comprove tudo isso. Documentação idônea. Qual é essa documentação? Nota de corretagem, extrato do investidor e depois com documentação secundárias, que são os seus controles pessoais, suas planilhas do Excel, seu caderninho, seu papel, jornal, sei lá onde você está anotando as informações. Mas você precisa, primeiramente, comprovar com as documentações idôneas e depois representar com os seus controles o real resultado que você teve em determinado mês. A partir dali, você também tem que considerar alguns fatores para encontrar esse resultado líquido. O resultado, o próprio nome já diz, é
líquido. Então, além das operações que você teve, encontrar o resultado bruto, você vai ter que deduzir taxas, ISS. Já teve uma parte do imposto que já foi retido na fonte, conhecido como dedo duro. Eu prefiro dizer que é um mecanismo que a Receita Federal encontrou para te encontrar, para saber que você operou na Bolsa de Valores e deve ser considerado. Se você teve prejuízo no passado, veja que você pode compensar. E ainda existe algumas outras particularidades. Disso nós estamos falando no mercado brasileiro. Existe também a isenção, mas também tem condições para acontecer. Então vamos resumir. O day trade, você vai pagar sempre 20% sobre o lucro líquido. Para encontrar o lucro líquido, caso as suas operações, então toda abertura e fechamento de posição, independente que seja uma operação vendedora ou uma operação compradora, você vai ter que casar as operações ali. Luiz Fernando, mas eu faço mais de 10 operações por dia. Pois bem, é mais de 10 operações que você vai ter que apurar ali por dia, ok? Casando cada uma, encontrando a participação de lucro e o quanto foi retido na fonte daquelas operações, o quanto de despesa você teve, para que você possa encontrar o lucro líquido, aplicar 20% e gerar a guia, o documento de arrecadação da Receita Federal. Que aqui tem uma outra diferença quando eu falar do mercado estrangeiro. Encontramos aqui o resultado de day trade. Prejuízo de day trade existe? Claro que existe. Pode compensar em ganhos futuros? Isso é um benefício fiscal e sim, você pode. As suas perdas em day trade, você primeiro faça todo o cálculo com documentação, conforme a gente falou. Encontrar o real prejuízo não é o que está na tua plataforma, é o que está na tua plataforma acrescido de despesas que você gastou para poder perder aquele dinheiro. ISS que teve origem, ISS é Imposto sobre Serviço Prestado, que também incide lá nas suas operações, e você encontrar o real prejuízo. Feito isso, você pode compensar em ganhos futuros, então perdi nesse mês, no próximo mês eu já posso compensar direto, porém ele ainda não fica 100% validado, porque lá na sua declaração, geralmente no período de março e abril de cada ano, você vai ter que informar esses prejuízos e essa compensação. E somente aí vai finalizar e vai ser validado. Mas, no decorrer do ano, você já pode fazer. Ok? Qual é a principal característica? Prejuízo de day trade só compensa com prejuízo, com lucros de day trade. Então, day trade só compensa com day trade. Beleza? Vamos para o swing trade. Na mesma proporção, encontrar o resultado líquido, existe todas as incidências de taxas, despesas, emolumentos, ISS e imposto de renda que você precisa cuidar. Você pode trabalhar com mais de um ativo no swing trade. Existe a maior diferença entre o day trade e o swing trade é a isenção. No day trade existe isenção? Não existe nenhum tipo de isenção de imposto. No swing trade existe? Existe isenção. Quando acontece? Quando você está no mercado financeiro, no mercado à vista, no swing trade e você vender até 20 mil. Percebe que existem condições para acontecer? Então vamos lá, comigo, não é lucro, não é qualquer ativo, é somente o mercado de ações, somente se você venda até 20 mil e você tiver no swing trade. Fora esse aspecto, nada tem isenção. Mas já é uma grande diferença comparada ao day trade. Concorda comigo? Então, o day trade eu tenho uma situação, o swing trade eu tenho outra situação. Luiz Fernando, mas como é que você sabe quando acontece, quando não acontece e quando existe todas essas particularidades? Porque existe uma estrutura tributária definida. E eu venho há muitos anos estudando isso. Então, essas são as situações básicas, mas necessárias para que você não deixe dinheiro na mesa na questão tributária no mercado financeiro aqui no Brasil. Ok? Muito bem. Para finalizar, você tem aqui a apuração e pagamento do imposto mensal e a obrigação de entrega da declaração anual. São duas obrigações que você, investidor, está obrigado a fazer. E que é mais? Só por você realizar operações na bolsa, você já está obrigado. Então não tem valor mínimo, não tem valor máximo, não tem nem ganho nem perca. Se realizou operações, você está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Pagamento? Somente quando tiver lucro. Pagamento? Somente quando tiver lucro. E você já considerar suas despesas, seu prejuízo e verificar se no swing trade você não contempla a isenção. Fora isso, gera-se a guia e faz o pagamento. Vamos falar da guia. Documento de arrecadação da Receita Federal, a famosa DARF. A principal diferença entre o mercado norte-americano e qualquer outro mercado fora do Brasil é que você vai ter que gerar DARF. Então você vai pegar lá, vai encontrar o resultado, fez tudo que tem que ser feito, cálculos, controles, mensurações, registro, documentação. Fez tudo isso. Aí você encontrou o valor do imposto devido.
vai ter que ir num programa da Receita Federal chamado Sicalc e gerar essa guia de recolhimento para fazer o pagamento. Ok? Feito isso de janeiro a dezembro, sempre na virada do ano, período de março e abril, nós vamos entregar a declaração do imposto de renda. Espero ter ajudado, senhoras e senhores, porque esse vídeo eu não tenho muito tempo para poder explicar muitas coisas. A gente tem bastante vídeos aqui falando sobre isso. E eu sempre vou estar aqui na YouTrader falando sobre tributação. Então, se inscreve aqui, curte, comente, compartilhe, não deixe de seguir a gente porque vai ter muito mais dicas. Mas hoje eu estou fazendo um comparativo. Vamos migrar agora, vamos pegar o nosso aviãozinho e vamos para fora do Brasil. Espero ter te ajudado aqui. Vamos entender o mercado externo, ok? Pense comigo. Existe day trade e swing trade no Brasil, mas fora do Brasil não existe day trade e swing trade para questão tributária. Você pode fazer operações no mesmo dia, você pode comprar e ficar posicionado, mas para fins tributários isso não faz diferença. Vai ser sempre uma tributação única. Com isso, não existe duas alíquotas. No Brasil, day trade 20%, swing trade 15%. Aqui sempre será 15%, ok? Então vamos falar. Depois eu vou fazer um comparativo, mas vamos falar então como que funciona a tributação. A tributação no mercado estrangeiro é de ganho de capital. Mas ganho de capital não foi criado para isso. Ganho de capital foi criado para ganho de capital. Pense comigo, se eu compro uma casa num valor e vendo ela maior, eu tive ganho de capital. É para esse tipo de situação. Porém, foi alocado na estrutura de ganho de capital as operações do estrangeiro. Seja nas operações em ganho de capital em moeda estrangeira ou ganho de capital em aplicações financeiras. Eu gosto de falar sempre isso porque eu ouvia muito quando eu comecei carreira, assim, um cliente me procurava e falou: eu comprei uma ação aqui no Brasil e vendi e tive ganho de capital. Não, você não teve ganho de capital, teve um lucro em renda variável. O ganho de capital você tem no estrangeiro, fora do Brasil. E por que, Luiz Fernando? Porque o ganho de capital tem umas regras e particularidades específicas que você não vai encontrar aqui no Brasil. Quer um exemplo? Não, eu acabei de falar sobre a modalidade, não tem day trade, swing trade, sempre vai ser 15%. Vou dar outra que é muito legal, que é a isenção. Aqui no Brasil, somente em ações. Fora do Brasil, você tem isenção independentemente do que você fizer. Qual é a característica? Se você vender até R$35 mil no mês. Então, existe uma isenção plena e de forma linear, independente de qualquer coisa. A única condição é que você tem que ficar dentro de R$35 mil no mês. Ok? Então, percebe-se que o ganho de capital em moeda estrangeira ou em aplicações financeiras vai pagar 15%. Existe uma isenção que é até R$35 mil. E você também tem as duas obrigações, que é o pagamento mensal e a declaração anual. Só que o pagamento será como ganho de capital quando você ultrapassar a faixa de isenção. Já a declaração, ela tem condições para acontecer. Quando você vai estar obrigado a entregar a declaração do imposto de renda quando opera lá fora. Quando você movimentar mais do que R$1.000, quando você tiver ganho de capital, ou seja, você gerou a guia. Ou, se você tiver o lucro isento, você automaticamente já está obrigado porque você movimentou mais do que R$1.000 ou R$5.000 ali no mercado estrangeiro. Tá? Então pode ser de R$1.000 a R$5.000. Então o ganho de capital é para isso, 15%, isenção de até R$35 mil, não tem day trade e swing trade, é sempre uma única coisa, e apuração dentro do mês, e a obrigatoriedade pode se dar quando você movimenta mais de R$1.000, mais de R$2.000 ou até mais de R$5.000, vai depender do que você está fazendo. Ok? Muito bem, de modo geral, feito isso, você vai ter que entregar a declaração do imposto de renda, também no mesmo período, março e abril, com o lucro isento ou com o lucro tributado. Fernando, vamos lá. Então eu já entendi que aqui no Brasil eu posso ter dois tipos de alíquota, que é a taxa percentual, e lá eu sempre vou pagar. Aqui eu posso ter uma isenção ou não, e lá, geralmente, se eu ficar tendo em 35, eu sempre terei a isenção. Muito bem. Lembre-se que o ganho de capital ele não é uma estrutura para isso. Então você vai ter coisas que vai meio alocada. Quer um exemplo? Essa isenção não é para isso. A isenção que eu estou dizendo que você pode gozar por ganho de capital funciona da seguinte forma. Ganho de capital com movimentação de baixo valor é isento. Só que como foi colocado esses ganhos e aplicações financeiras dentro de ganho de capital e existe essa isenção dentro de ganho de capital, a gente acaba utilizando dela. E a Receita Federal tem aceitado por enquanto. Pode ser que amanhã mude? Pode ser. Mas por enquanto tem sido bem aceito esse gozo do benefício da isenção de até R$35 mil. A obrigatoriedade anual se mantém e o pagamento se dá. Beleza? É isso, senhoras e senhores. Talvez essas sejam as duas situações para a questão tributária. Mas agora eu quero fazer um comparativo entre os dois mercados. Porque parece fácil.
Parece que é simples, mas quando você vai fazer, você vai perceber que ele é um pouco complexo, principalmente aqui no Brasil. Mas vamos fazer um comparativo para que você possa entender. Vamos falar sobre a aplicação da alíquota. Então, no Brasil, duas alíquotas, 20% para day trade, 15% para swing trade. No mercado de ganho de capital no estrangeiro, sempre 15%. Existe isenção no Brasil? Existe, condicionado ao mercado de ações e se você vender até 20 mil no swing trade. Existe isenção no ganho de capital? Existe se você vender até 35 no mês. Beleza? Então, já vamos por aí. Aqui no Brasil existe a compensação de prejuízo. As suas perdas podem ser compensadas em ganhos futuros. No ganho de capital não existe compensação de prejuízo. Perdeu, você o máximo vai fazer é informar que você tinha um saldo num determinado período, esse saldo diminuiu por conta de alguma perda, ok? No Brasil você tem que fazer tudo na mão, Excel, caderninho, anotando, pegando nota de corretagem, pegando os extratos e fazendo cálculos efetivamente na mão. No ganho de capital você pede as notas de corretagem, pede o extrato, porém os cálculos é feito dentro de um programa chamado GCAP, G de ganho, CAP de capital. É dentro desse programa que é um aplicativo que você vai baixar no seu desktop e você vai fazer todo ele dentro desse programa. Então, as suas compras, as suas vendas, se contempla isenção, se não contempla isenção, e é dentro dele que você já vai gerar o valor do imposto a ser pago. Aqui faz manual, aqui dentro do software, né? Renda variável manual, ganho de capital dentro de um software. Aqui, quando você encontra o valor do imposto, você tem que gerar a guia numa plataforma online da Receita Federal. Antigamente era um aplicativo que eu baixava, hoje só está no Cicalc Web. Já que no ganho de capital, o próprio GCAP já vai gerar a guia para você quando for devida de imposto. Muito mais interessante aqui, né? Vamos por último, e mas não menos importante, que é a declaração do imposto de renda. Aqui você faz de janeiro a dezembro, vários controles, vai pegando as taxas de corretagem, salvaguarda um monte de documentos e depois você pega os seus controles, os seus cálculos para poder entregar a declaração do imposto de renda. Certo? Muito bem. Aqui, o GCAP do ganho de capital, você vai fazer dentro dele de janeiro a dezembro e adivinha, ele exporta, ele se converte. Então você vai conseguir exportar um arquivo, tudo preenchido dentro do GCAP e importar para dentro da declaração do imposto de renda e levar automaticamente. Isso é muito interessante, é uma facilidade até para você não cometer erros de digitação. A obrigatoriedade se dá para os dois e a multa e os problemas que você possa vir a ter. Caso você não cumpre, também aí se assemelha, tá? Então, se você não faz o pagamento do imposto, seja de ganho de capital, seja de renda variável, seja de ganho de capital, sempre vai incidir multa e juros. Se você não entregar a declaração do imposto de renda, a multa é a mesma, R$ 165, e os problemas administrativos também é da mesma forma. A Receita Federal vai começar a te penalizar administrativamente, seja para renda variável, seja para ganho de capital, com o CPF bloqueado, conta corrente bloqueada, dívida ativa, protesto em cartório e assim vai, certo? Tudo isso para você não cumprir com uma obrigação. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter mostrado um pouco do campo. Eu sei, Luiz, eu não entendi nada. Ou, pô, foi legal, ajudou. Eu sei que também que é muitos detalhes e eu só levantei algumas teses mais importantes. Se você quer saber mais, se você quer se aprofundar mais sobre a questão tributária comigo, aqui na YouTrade, se inscreva aqui no canal, mas também quero te falar sobre a YouTrade Academy, que tem lá vários professores, vários mentores te mostrando como ir de zero a uma consistência e ainda comigo falando de tributação. Eu espero ter ajudado. É um prazer imenso e até a próxima.